A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Como vocês estão? Estamos chegando com mais um momento de palavras de paz, mais um momento onde nós aprendemos acerca da palavra de Deus, dos ensinamentos do nosso Senhor, para que nossa vida seja uma vida norteada, uma vida conduzida, pelo seu Espírito, para que possamos alcançar do nosso Deus tudo aquilo que realmente necessitamos, aquilo que nós precisamos para uma vida plena, uma vida regalada realmente nas bênçãos do Senhor. Diácono Ellerson Santos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Daqui uns dias está participando conosco aqui ao vivo. Diaconisa Elisângela, a paz do Senhor Jesus, minha filha, que Deus abençoe poderosamente a vida da irmã, porque eu creio que Deus ele tem algo grandioso para cada um de nós. Irmã Vicentina, a paz. Valdineia Rodrigues, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Estamos aí todos juntos, diante do nosso Deus, buscando a cada dia o fortalecimento, a esperança, a paz, a tranquilidade, tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. E hoje, mais uma vez, vamos aprender acerca da palavra, vamos tomar posse daquilo que o Senhor verdadeiramente deseja e quer nos ensinar. Então pegue já a palavra do Senhor, já esteja curtindo, já esteja dando o seu joinha, já esteja colocando aí a compartilhar com mais pessoas, amigos, familiares, pessoas que necessitam de uma palavra que venha trazer força, que venha trazer ânimo, que venha mostrar verdadeiramente para cada um de nós aquilo que o Senhor tem de melhor. Ele deseja, para cada um de nós. Fátima Amaral, a paz, minha amada, que Deus abençoe poderosamente a vida da irmã também. Que nós venhamos ser a cada dia mais e mais, vamos dizer assim, tomados pelo poder grandioso da parte do Senhor. A paz, pastora Edna, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja nos dando a sabedoria necessária. Vamos aprender hoje, vamos tomar posse daquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos manda realmente aprender, a cada dia, a tomar posse de tudo que o Senhor tem de fato para nos ensinar. Amém? E hoje eu separei uma passagem simples, fácil de se assimilar, de se compreender, uma passagem fácil de nós podermos assimilar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor ele quer, compartilhar com cada um de nós. Eu sei que todos nós aqui somos chamados. Deus nos chamou desde o ventre, isso já explicamos aqui. O Senhor nos dá a capacidade a cada momento que nós nos dispomos realmente a buscar a Ele. O Senhor, Ele nos acrescenta a fé em cada momento das nossas adversidades, das nossas aflições. O Senhor vai nos moldando e vai nos colocando a experimentar coisas grandiosas, coisas nobres da parte dele. A paz do Senhor Jesus, irmã Lloyd, seja bem-vinda. Aí nós vamos percebendo o quanto Deus ele quer, o quanto Deus ele deseja realmente nos ensinar. Eduardo Mourão, a paz, meu filho, seja bem-vindo. Aí nós vamos vendo que Deus, ele quer, na verdade, nos dar experiências grandiosas, experiências extraordinárias, E aí, eu hoje meditava durante todo o dia numa passagem simples, uma passagem fácil de se assimilar, de se compreender. E eu pedi ao Senhor, Alexandre Veras, a paz, seja bem-vindo, meu filho. Eu pedi ao Senhor, fala conosco de uma coisa simples, de uma coisa fácil da gente entender, da gente compreender. Aí o Senhor me levou lá em Gênesis 28, quando o Senhor, ele, na verdade, ele vai ver ali Jacó, Jacó passando por aquele momento difícil da sua saída, indo agora para Padan-Aram, e Jacó ele vai viver uma experiência com Deus. Ele vai viver realmente uma experiência grandiosa com o Senhor, vai viver uma experiência extraordinária, quando ele tem aquela visão gloriosa, daquela escada maravilhosa, descendo dos céus, tocando a terra, anjos subindo e descendo. A gente já vê aí o quanto Deus ele se coloca realmente a cuidar de cada um de nós. O quanto o Senhor ele tem esse poder cuidador, ele tem essa aptidão, essa qualidade extraordinária de cuidar de cada um de nós. Repare que Jacó só vai ver, ele só vai presenciar aquela visão gloriosa quando ele parte
quando ele sai da casa dele, quando ele parte da casa aonde ele estava habituado a viver, tudo aquilo que era normal para ele, era o seu cotidiano. Deixa eu só colocar aqui o meu carregador. E Jacó, ele vai e parte para o deserto. Ele parte para viver uma jornada agora completamente diferente de tudo aquilo que ele estava vivendo. Quando nós saímos da nossa rotina, quando nós passamos a não vivenciar mais aquilo que nós estamos vivendo e que já é costumeiro em nossos dias, ou seja, quando nós saímos da rotina, quando nós saímos da mesmice, quando nós saímos da zona de conforto, da zona ali que nós temos vamos dizer assim, de capacidade de controlar, de estar tentando resolver, porque Jacó, ele sai daquele ambiente, ele deixa a casa de seus pais, ele não mais tem o domínio, ele não mais tem o controle. É justamente nesta hora, quando nós largamos aquilo que nos traz uma certa, vamos dizer assim, tranquilidade, um certo momento de sossego, de paz, quando nós começamos a vivenciar algo novo, quando nós saímos da zona de conforto e partimos para algo desafiador, é que Deus, ele se pronuncia, é que Deus se revela. Repara que Deus não se revelou dentro da casa da casa do pai de Jacó. Ele não vai falar no momento em que Jacó está enganando o seu pai, Isaac. Ele não vai se manifestar no momento em que Esaú, ele fica chateado e promete até matar Jacó. Mas Deus se revela quando Jacó está só, quando ele se coloca, está sozinho lá, naquele deserto. É interessante como que Deus, ele trabalha conosco. Josiele, a paz. Então nós vemos que o Senhor, ele vai escolher um momento em que nós estamos sós, em que nós estamos agora na dependência total e exclusiva dele, para ele se revelar a nós. Enquanto tiver uma possibilidade de interferência humana, enquanto houver uma possibilidade de alguém poder nos ajudar, Deus não se revela, Deus não se manifesta. Deus só se manifestou para Jacó quando ele estava completamente sozinho, solitário. Não havia mais possibilidade alguma à sua volta. O texto diz, lá em Gênesis 28, a partir do versículo de número 10, que partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Aí o texto fala, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, ou seja, já era noite. E ele disse, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou naquele lugar. Ali ele decidiu descansar, ele estava cansado, a caminhada tinha sido muito exaustiva. A caminhada estava retirando de Jacó toda a sua força, todo o seu equilíbrio, toda a sua capacidade de raciocinar. Ele precisava descansar. É neste momento, quando nós nos sentimos fracos, que Deus vem para nos fortalecer. Não fortalecer somente os nossos músculos, a nossa carne. Deus vai fortalecer a fé de Jacó. Jacó não está fraco meramente no seu físico. Jacó precisa de uma experiência com Deus. A nossa fé, ela é alimentada a partir do momento que passamos a vivenciar experiências. E Jacó precisava experimentar algo novo. Ele precisava experimentar algo extraordinário da parte de Deus. E quando ele chega naquele lugar, indo para Harã, naquele deserto, diz a palavra que ele sonhou. Ele tem um sonho. E eis que uma escada era posta na terra. Uma escada descia do céu e tocava a terra. O que é escada? Escada representa para nós o crescimento. Mostra para nós etapas. Mostra para nós que na vida nós temos que aprender a superar limites. A escada ela é composta de degraus. Ou seja, cada degrau que uma pessoa sobe, cada degrau que uma pessoa passa a escalar, ela está mostrando que ela está em crescimento. Ela está em crescimento. Pastor, mas a escada ela serve também não só para subir, mas como para descer. Só que a descida de uma escada, ela ensina muito mais do que, na verdade, a subida. Porque para subir você adquire conhecimento, você adquire, vamos dizer, sabedoria, você adquire posicionamentos e você vai subindo. Você vai galgando, você vai chegando a patamares excelentes. Mas a descida requer de nós equilíbrio.
A descida requer de nós agora confiança. A descida de qualquer pessoa, seja de 1, 2 ou 3 degraus, nós vamos ter que ter uma psicologia, uma mente sadia, porque ninguém está, vamos dizer, humanamente falando, preparado para uma queda. Ninguém está preparado para uma descida. Todos nós almejamos e sonhamos com subidas, com lugares altos, não com lugares baixos. A própria palavra de Deus diz que o Senhor não nos chamou a ser cauda, mas cabeça. Então nós aprendemos que há um equilíbrio muito grande. E aquela escada mostrava para Jacó que tanto na subida como na descida da escada, Deus, ele usava anjos. Ele trazia anjos sobre aquela mensagem. Então era uma coisa extraordinária. Jacó estava vendo anjos subindo e descendo aquela escada. Ele diz o seguinte, para você entender, e eu também, que precisamos andar junto nesse entendimento. Ele diz, eis que sonhou uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, eles estavam em um tráfego, eles estavam se deslocando, eles subiam aos céus e desciam à terra. Então eles estavam fazendo um trabalho de levar e trazer informações. Durante todo o nosso processo de subidas e descidas, ou seja, de oscilações na nossa caminhada, os anjos do Senhor fazem este papel de levar as informações e trazer as respostas de Deus. Então Jacó estava vendo que em todas as etapas da sua vida, Deus estava o observando. Só que um detalhe é muito importante. Eis que o Senhor estava em cima da escada. E quem estava no topo, embaixo? Quem estava lá no pezinho da escada? Jacó. A extremidade da escada na terra apontava para Jacó. Mas a extremidade da escada nos céus apontava para Deus. Então aquela escada era um elo. Era uma ligação, como uma ponte. E Deus estava dizendo para Jacó que ele iria chegar diante do Senhor através de etapas. Através de etapas. E do mesmo modo que ele subia, a qualquer momento ele poderia descer. Isso significava também o momento em que nós precisamos nos colocar a reconhecer, a nos humilhar. A descida diante de Deus não é fracasso, não é sinônimo de fracasso. Mas muitas vezes a gente precisa descer ou se humilhar para que ao tempo determinado do Senhor, ele venha nos exaltar. E Jacó estava recebendo esta revelação. Por que eu tenho essa certeza? Olha o que vai dizer. Ele fala assim, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor de Abraão, teu pai. O Deus de Isaac, em que estás deitado, darei a ti e a sua descendência. Deus está se colocando a fazer uma promessa grandiosa para Jacó. Uma promessa gloriosa para ele. Ele está dizendo que há uma promessa dele possuir aquela terra. Ou seja, por mais que Jacó estivesse agora saindo daquela terra de Berseba, indo para Patrarã, indo para a terra de Labão, Deus estava dizendo que aquela terra em que ele estava deitado um dia seria dele. Era uma promessa de que um dia ele retornaria, que ele voltaria para aquele lugar, pois aquela terra pertencia a ele, era herança dele. Era uma promessa feita a Abraão, era uma promessa determinada sobre a vida de Isaac. E, consequentemente, viria também esta promessa sobre a vida de Jacó. Deus estava dizendo que a ida dele seria por um período. Como os anjos subiam e havia momentos que eles tinham que descer, Jacó iria, mas teria que voltar. Deus estava mostrando que a nossa vida diante dele é cheia de altos e baixos, subidas e descidas, escalas ou escaladas, e também nós temos que aprender a ter que descer. Não só a escalar, não só a subir, como também muitas vezes nós vamos ter que aprender a fazer a descida. Vamos dizer assim, um rapel, descer do alto e chegar ao baixo. Ir, mas estar dispostos a retornar, a voltar. E Jacó, ele recebe essa palavra diretamente do Senhor. Ele diz assim, e a tua descendência será como o pó da terra,
Ele está solitário, mas Deus estava dizendo que ele seria numeroso. Ele sai sozinho, mas Deus está dizendo que ele voltará cheio, mas cheio de descendência. Jacó nem sabia que ele teria 12 filhos, que ele realmente vivenciaria esta palavra tão gloriosa, uma totalidade. E que dessas 12, vamos dizer, gerações que ele iria gerar, sairiam inúmeras outras famílias que posteriormente seriam, vamos dizer assim, uma nação grandiosa, a nação de Israel. E olha o que ele vai dizer: e a sua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho fascinante isso. Quando Deus ele dá para Jacó, como ele falou com Isaac, e também havia dito para Abraão, que sobre a vida deles, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eles tinham algo da parte de Deus. Eles possuíam algo da parte do Senhor que fazia deles um referencial, um ponto de partida. Algo que iria beneficiar, queria alcançar outras famílias, outras vidas. E ele disse mais, preste bem atenção. Ele falou assim: e eis que estou contigo. Ele falou assim: eis que eu estou do teu lado. Eis que eu estou com vocês. Eis que eu não vou agora te abandonar, e eu te guardarei por onde quer que fores. Olha que a palavra do Senhor é diferente para ele agora. A paz do Senhor Jesus, minha mãe Maria das Dores, Toninho, Ratinho. A paz, meu filho, como você está? Forte abraço, nossa querida irmã Maria Helena aí, tá? Ele diz assim: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Repara que com Abraão, Deus fala assim: eu vou te levar para uma terra que você não conhece. Eu vou levar você para uma terra que você ainda não sabe. Para Isaac, ele fala assim: Isaac, peregrina nessa terra e eu serei contigo. Agora, para Jacó, ele está dizendo assim: aonde você for, eu estarei com você, não vou te deixar. Está vendo a diferença? Um ele vai levar para um lugar desconhecido, o outro ele determina onde ele tem que estar. E agora para Jacó ele fala assim: aonde você for, eu estarei do teu lado. Para onde você for, eu estarei ali te protegendo. Ele disse: olha bem, eu, para onde fores, e te farei tornar a esta terra. Não importa qual seja o lugar que você escolha ir, Jacó, mas um dia eu vou te trazer de volta para este lugar, onde você está deitado hoje. Porque não te deixarei. Olha que coisa. Eu não te deixarei até que te haja cumprido o que tenho te falado. Deus falou assim: a minha palavra vai se cumprir, custe o que custar. Não importa o tempo, não importa onde você esteja, não importa qual a nação que você esteja servindo ou que você esteja liderando, quando eu determinar, você retornará a este lugar. Aqui é onde eu estou falando com você, e eu vou cumprir todas essas palavras que eu estou te anunciando agora. Deus está dizendo assim: o tempo não será o limite. Ele diz: as adversidades, as dificuldades não impedirão o meu agir. Por isso a gente vê Isaías, né? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Se o Senhor liberou a palavra, Ele não é fiel para agora cumprir? Ele não é aquele capaz de exercer a grande autoridade sobre as nossas vidas? Então Jacó está aprendendo isso. E ele diz: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ou seja, ele pensava estar só, mas agora ele reconhece que Deus estava ali com ele. Nunca estamos só. Nunca estamos sozinhos ao ponto de pensarmos que não haverá saída. Deus está mostrando para ele que naquele momento, quando seu pai não está com ele, sua mãe não estaria mais ao seu lado, seu irmão não estaria com ele, a sua família ficou para trás, Deus estaria ao seu lado. Deus não o desampararia. Deus não iria deixar ele só. Ele está dizendo: eu estou aqui com você. Jacó, ele acorda assombrado, ele acorda assustado, dizendo: meu Deus, este lugar é um lugar terrível. Esse lugar, Deus habita nele, eu não sabia. Aqui o Senhor se faz presente. E ele disse, temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus.
Este lugar onde eu estou aqui é justamente o lugar onde o céu se abre, onde Deus ele desce e sobe, onde as bênçãos do Senhor fluem. Só que Jacó mal sabia que na verdade tudo aquilo estava acontecendo porque ele estava ali. Não era aquele lugar que era abençoado, mas Jacó fez daquele lugar o lugar abençoado, porquanto ele estava ali. Não é onde você está que é o lugar definido como a bênção, mas por você estar ali, aquele lugar vai ser transformado em um lugar abençoado. A bênção está sobre a tua vida. É você que vai fazer a diferença, é você que vai determinar que as coisas comecem a fluir. Enquanto você estiver em um lugar, aquele lugar será o lugar determinado para Deus liberar as suas bênçãos, para Deus determinar a vitória. Mas a hora que você retirar os seus pés daquele lugar, aquele lugar se torna comum, se torna natural. Não tem diferença. Nada vai acontecer, nada vai fluir ou cooperará para aquele lugar ser um lugar abençoado. Mas enquanto você estiver ali, enquanto você permanecer neste lugar, a bênção de Deus virá e te alcançará. Porque é o Senhor, Ele que disse isso. É o Senhor que está dizendo isso. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E ele faz ali uma exclamação, ele fala, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Ele falou assim, esse lugar é Betel, casa de Deus. É o lugar onde o Senhor se manifesta. É o lugar onde Deus se revela, é o lugar onde Deus ele faz as suas promessas. E Jacó fez um voto. Jacó ele conversa com Deus e faz um voto. E ele faz um voto dizendo, se Deus for comigo, e se me guardares nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, ó, eu em paz tornar a casa de meu pai. Ele diz, ó, ele diz assim, o Senhor me será por Deus, o Senhor será por Deus na minha vida. E esta pedra, ele fala, e esta pedra que eu tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele faz ali um voto com Deus, fazendo uma fidelidade ser agora como uma aliança entre ele e o Senhor. Ele faz um pedido ao Senhor, para Deus ser com ele, para Deus não o desamparar, para Deus estar ao seu lado, fortalecendo, porque ele quer viver algo grandioso, ele quer experimentar algo da parte de Deus, ele vê a visão, ele quer experimentar aquilo que Deus está falando. E hoje Deus está me usando para dizer que ele tem algo na tua vida para ser cumprido, algo para ser concluído. Pode ter certeza que a gente vai estar orando, Vicentino. A Geise Islane, ela vai receber sim aquilo que ela precisa, a coluna dela vai se endireitar, né? A saúde virá sobre a vida dela, pode ter certeza. E sobre a tua vida se cumprirá aquilo que Deus tem determinado, aquilo que Deus tem falado, né, ao teu coração. Vamos orar? Vamos crer no Senhor como Jacó, crendo que o nosso Deus é poderoso? Então fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, é o momento de falarmos com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Mais uma vez, estamos aqui, ó Deus, voltando os nossos pensamentos a Ti, abrindo o nosso coração a ouvir a Tua palavra, pedindo que o Senhor fale conosco de uma forma especial, de uma maneira diferenciada. Livra-nos, ó Deus, de todo e qualquer que seja o artifício de Satanás, do nosso inimigo maior, daquele que quer nos ver caídos, prostrados, derrubados, mas o Senhor é aquele que nos toma pela destra da Tua justiça, pela Tua mão direita, e nos coloca de pé. Nos faz experimentar e vivenciar o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Então, meu Deus, eu lhe peço que o Senhor venha fazer o sobrenatural agora acontecer em nosso favor. Que a nossa vida seja uma vida transformada, uma vida completamente alicerçada. E que em tudo, ó Deus, possamos render glórias a Ti.
possamos louvar e engrandecer o teu nome, manifestar a tua bondade, fazer com que o Senhor seja exaltado entre as nações e os povos da terra. Santo Deus, abençoa, meu Deus, abençoa a cada um dos teus filhos, a cada uma das tuas filhas que comigo estão orando, seja agora no momento em que esta live está ao vivo, ou aquele momento em que essa pessoa se prontificar a ouvir esta palavra. Não importa qual seja o momento para nós, o importante é que o Senhor determine um tempo para que todo pranto cesse, para que toda dor ela seja exterminada, para que todo vício ele venha a ser, meu Deus, arrancado, e aquele que é vítima, aquela que se encontra vitimada por esta ação, venha a ser liberta, venha a ser liberto. Em nome de Jesus, faça do jeito que a tua palavra diz que o Senhor é capaz de fazer. O impossível, aquilo que homem algum consegue executar, Pai. Faça aquilo que só o Senhor é capaz, para que o nosso coração se alegre. Revela-te, meu Deus, como o Senhor se revelou a Jacó. Fala daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e se assim for necessário, nos leva a um profundo momento que nos marque. Um tempo onde aquilo que o Senhor preparou, aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas se cumpra fielmente, para que o teu nome venha a ser engrandecido e exaltado. Santo Deus, agradecemos ao Senhor por mais esta quarta-feira extraordinária e maravilhosa. Já lhe apresentamos mais esta quinta, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, graça, discernimento. Nos dá, meu Pai, nos dá a sabedoria que nós necessitamos. Dai-nos, ó Deus, o entendimento a qual temos buscado, para que em todas as coisas possamos crer e tomar posse do melhor do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer o impossível se tornar possível. Aquilo que é irreal se tornar real. Aquilo que é profano se tornar santo. E que a nossa vida esteja sempre alicerçada e pautada sobre o teu altar. É o que nós te pedimos, Pai. E que assim, meu Deus, seja feito. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, Fátima Amaral. Amém, Valdinéia Rodrigues. Creia, o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é grandioso. Nosso Deus, ele pode fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Ele pode nos surpreender. Ele pode fazer coisas que às vezes a gente diz assim, não seria capaz, não seria possível, para que nós venhamos engrandecer e honrar o teu santo nome. Estou ficando por aqui. Palavras de Paz volta hoje, quinta-feira, às 23h30. Amém, Alexandre Veras? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Receba um forte abraço aqui do teu amigo, pastor Reinaldo Rosário. Até logo mais, Lloyd. Creia, Deus é na vida de vocês. Deus é com vocês e a vitória virá e não tardará. Forte abraço. Até logo mais.